Bom, e agora vamos conversar com um cidadão, biólogo, professor da UESP, que é o professor Francisco Soares, sobre um tema que nos angustia. Bom dia, professor. Como vai? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Bom, tem uma coisa acontecendo no mundo e essa coisa, a Organização Mundial de Saúde tem um certo receio, um certo pudor de nomear como sendo uma pandemia. O coronavírus já é uma pandemia, professor? Por definição, as pandemias elas são epidemias que ocorrem em mais de um continente, né? E hoje nós temos aí cerca de 125 mil casos no mundo inteiro, né? O que, por definição, já pode ser chamado de pandemia. Bem, o mundo ficou muito pequeno, né, professor? Antigamente acontecia um surto, chamemos assim, na China, na Índia, no Paquistão, não sei onde, e às vezes essa coisa se extinguia lá antes que tivéssemos conhecimento desta coisa aqui. O mundo encolheu e as consequências são ótimas e são também tenebrosas. De fato, professor, na verdade, como o mundo globalizado, as pessoas estão se encontrando muito facilmente, né? É comum, por exemplo, viajar dentro de um avião, pessoas de diferentes nacionalidades e que carregam diferentes micro-organismos, né? Então, ali dentro daquela cápsula fechada, né? Uma pessoa que libera um espirro, libera alguma secreção, ela está ali automaticamente espalhando, né? Por todos aqueles que vão compor aquela viagem, né? E que por aí se espalhariam, né? Pelas diferentes vias, né? Então, é como o senhor falou, de fato, o que acontecia há 200, 300 anos atrás, num determinado lugar, às vezes só se tinha conhecimento muito tempo depois, né? O caso até da peste negra, que ceifou a vida de milhões de pessoas, né? Se você for olhar, por exemplo, um gráfico falando sobre o crescimento do mundo, chega num determinado ponto, esse gráfico baixa substancialmente por conta da peste negra, que ela dizimou realmente grandes populações. Mas isso não tinha um impacto que tem o coronavírus, que hoje se espalhou por todos os continentes, né? Agravando principalmente para os mais idosos, né? A gente vê que muitos dos que falecem por conta dessa infecção pulmonar, que é grave, principalmente porque já reúnem outras comorbidades, outras doenças, né? Que por isso terminam sendo ceifados por ação desse vírus. Bom, na medida do possível, a gente vai ouvindo falar disso, vai lendo, vai se informando, mas a origem dessa coisa, tudo faz crer que surgiu na China, né? Isso, na Ásia. Mas como essa coisa teria chegado aos humanos? Isso é coisa de animal, de uma ave, de um quê? Qual seria a origem disso aí, professor? Curiosamente, professor, assim que o coronavírus começou a se falar nessa epidemia, né? Eu escrevi na minha coluna do Cidade Verde, né, no Ciência Viva, uma coincidência. Há pouco tempo foram encontrados na região ali do K2, né, aqueles picos mais altos, né, do Everest, né, foram identificados 28 novos vírus que passaram milhares de anos congelados, né? Então, assim... Com o degelo? Com o degelo eles apareceram e a ciência descobriu esses 28, né? Então, assim, é só para ilustrar que esses vírus, eles estão por aí, né? O homem, ele tem degradado o ambiente, ele tem invadido diversas regiões, né, se expandido, né, a espécie humana é a única que consegue viver de um polo ao outro, porque tem adaptações para isso, né, e com isso tem, vamos dizer assim, se sujeitado a estar, vamos dizer assim, exposto a esses novos micro-organismos. Então, o coronavírus pode ser uma nova versão de um vírus que surgiu na Ásia, por uma agressão do meio ambiente, quer dizer, ele estava lá em algum lugar e de repente alguém aspirou, né? E ele incorporou ao sistema respiratório e daí virou uma doença e está se espalhando nessa velocidade toda. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado com essa questão do meio ambiente. A preservação, ela não é só no sentido de, preserve as plantas, preserve os animais. Não, se preserve também. Porque o mundo está aí, tem muita coisa ainda para ser descoberta, a ciência tem trabalhado nesse sentido, mas os passos são muito lentos,
né? O que se observa com essa questão do corona é que aqui no Brasil nós conseguimos, duas pesquisadoras brasileiras conseguiram mapear em 48 horas... Isso é fantástico, o genoma, exatamente. Então, duas pesquisadoras, duas mulheres, né, uma médica e uma biomédica, salvo engano. Em 48 horas, elas decifraram o genoma, descobriram que o genoma... São distintos, não é? Isso. Um tinha vindo da Alemanha, exatamente. O genoma desse, encontrado no primeiro paciente contaminado no Brasil, tinha origem na Itália e se parecia com o da Alemanha, já diferente do descoberto lá na China. Então, assim, são coisas que... alguns passos que a gente consegue dar além, né? Mas ainda precisamos avançar muito nesse sentido. Bem... Como existe informação demais, e informação demais mais confunde que informa, não é verdade? Isso. Notadamente nas redes sociais, onde cada um diz o que quer. Cada um, por exemplo, diga isso para os ouvintes, para os espectadores em casa. Essa história de que o álcool, dia desse eu vi um camarada falando, como cientista, que o álcool gel não serve para absolutamente nada, que ali não tem álcool. Ali tem apenas água, tanto que ele vira gel. Por favor, explica isso, pessoal. Na verdade, o álcool gel é uma mistura química, né, que dá uma consistência diferente para o álcool, né? Ele se torna mais seguro para o uso, né? Ele se torna menos inflamável por conta dessa constituição dele no formato de gel, mas ele tem todas as propriedades do etanol em termos de limpeza, né? Então, para asepsia. Agora, um dado curioso, professor, sobre o coronavírus, é que ele é um vírus com um envelope duplo de lipídios, uma camada dupla de gorduras. Nossa, né? Senhora! E o que é que isso seria assim extremamente vantajoso para a gente se livrar dele? É que a gente, quando vai lavar o prato para tirar uma gordura, a gente usa muito sabão, detergente, etc. Então, o sabão, o detergente, eles dissolvem esse envelope viral, né? Eliminando o vírus com grande facilidade. Então, tão eficiente quanto o álcool gel é a água e o sabão. Tá Aliás, certo? segundo os estudiosos, se os hospitais observassem rigorosamente o uso da água e do sabão, as infecções hospitalares seriam muito reduzidas. A verdade é que o nosso grande sanitarista, Oswaldo Cruz, no início do século XX já dizia isso. É uma lição que continua sendo válida até os dias de hoje. Agora, você mexeu num assunto que me interessa muito. Isso também, eu tenho certeza. Você tem até um livro para ser publicado agora, ou está publicando, sobre essa questão do meio ambiente. Quando é que as pessoas vão perceber que essa história de efeito estufa, que essa história de não cuidar, está provocando todo esse desarranjo, inclusive nas chuvas, e provocando inundações e catástrofes? Como é que o senhor vê essa história do meio ambiente? Na verdade, a gente está percebendo que existem mudanças, né? Nem todas essas mudanças elas estão totalmente na conta do homem, né? Então, por vezes, alguns movimentos que o nosso planeta executa nos fazem estar em posições diferentes em relação ao Sol, em posições diferentes em relação a outros corpos celestes, né? O que provoca, vez por outra, essas inversões de temperatura. Mas nós colaboramos muito com essa mudança, né? Então, a queima de combustíveis fósseis, o excedente de matrizes energéticas não sustentáveis, né, faz com que o nosso ar fique cada vez mais pesado, a redução das matas, a poluição dos mares. A poluição dos mares afeta muito, porque as algas são os responsáveis por essa limpeza da nossa atmosfera, né? E aí, com isso, de qualquer forma, a gente tem o agravamento dessa questão ambiental. Você vê que lugares que nunca foram secos estão muito secos, as chuvas às vezes muito... Você viu, aquela estação do Brasil lá na Antártica, de repente lá apareceu um chão. Exatamente. Onde nunca ninguém tinha visto absolutamente Exatamente. nada. Então, quer dizer, há um derretimento, né? Você nota pela evolução das imagens de satélite que você tem redução nas calotas polares, né? E isso tem uma parcela considerável do ser humano. E é isso que nós precisamos entender, que vai chegar um momento em que não adianta a gente correr atrás demais desse consumismo, de ter determinados bens de consumo, porque o que está sendo consumido, a natureza, a Terra não consegue ter resiliência suficiente para a recuperação. Isso é uma questão que precisa entrar na pauta de reflexão dos mais jovens, dos que estão agora em processo de formação. Professor, eu agradeço a sua participação aqui e eu gostaria que o senhor dissesse apenas alguma coisa
para evitar o pânico, porque o pânico também mata, e mata muito, não é? Em relação Exatamente. A desinformação, o fake news, eles são muito danosos, né? Então, na verdade, o Covid-19, né, provocado por esse vírus, que foi chamado de coronavírus, porque ele tem um aspecto de uma coroa, né, ele é arredondado, com as pontinhas lembrando um pouco uma coroa. É uma gripe realmente com um grau de infecção muito forte, que pode evoluir para uma doença mais séria nos pulmões, né? Mas não é motivo para pânico, né? As pessoas, ao fazerem a asepsia correta das mãos, não levarem as mãos aos olhos, ao nariz, à boca, né? Evitar o contato mais direto com aquela pessoa que está já adoentada e manter uma alimentação saudável, ela pode ter o coronavírus, né, o Covid-19, como uma gripe mais forte que passou aí, como tantas passaram ao longo da evolução humana, né? A gente já tem uma coleção de defesas imunológicas no nosso corpo, porque desde pequeno que a gente tem contato com esses micro-organismos. Muito obrigado, professor. Uma alegria Um grande tê-lo prazer. aqui